Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Aline Barros, música linda, né? E de manhã eu me desculpei pela ausência da minha família, falei das turbulências que nós estamos enfrentando em relação a enfermidades na minha casa. Quando eu cheguei à casa, lá ela estava um pouco melhor, estava andando, isso alegrou muito ao meu coração. E ao ouvir essa música, eu me recordei do que aconteceu ao longo da semana, pastor. Eu estava sonhando, e no sonho eu estava lendo uma passagem bíblica. Mateus 14, 25. Os irmãos sabem qual passagem é? Mateus 14, 25. Jesus acalma a tempestade. E ao ouvir a música que as irmãs acabaram de cantar, nós estamos falando brevemente desta passagem. Portanto, Deus é maravilhoso em todos os momentos da nossa vida e nos fala aos nossos corações a cada momento deste culto. Amém? Meus irmãos, como eu já adiantei pela manhã, nós iremos trazer a mensagem também nesta noite, no capítulo 3 de João. Os versículos que iremos proceder à leitura será o versículo de número 25 até o número 30. Eu trabalhei por alguns anos numa agência bancária, e essa vestimenta que os irmãos estão vendo, trajando, usando, era a minha vestimenta diária. Eu fui gerente bancário. Quando eu me desliguei em 2017, a primeira coisa que eu fiz, pastor, foi desfazer de toda a minha roupa social que eu tinha, as minhas gravatas, e aqui estou eu novamente trajando um terno para a glória de Deus. Amém? O nosso futuro aos nossos olhos é incerto, mas aos olhos de Deus já está determinado, já é certo. Meus irmãos, o tema da mensagem é Jesus, o único digno de receber toda a glória. Nós sabemos que Satanás, o diabo, está a semear uma infinidade de mentiras que estão enganando e impossibilitando de alcançar a verdade de Deus para a sua igreja. E o texto de João nos diz nessa noite: ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, como é preciosa a Tua palavra. Eu tenho certeza que já está falando aos nossos corações, ó Pai. Obrigado por este momento que nós temos a oportunidade de estarmos reunidos como igreja para louvar e engrandecer o Seu nome. Obrigado por cada momento que já estivemos neste culto, direcionados ao louvor ao Senhor. Agora, ó Pai, eu peço que use o Seu servo mais uma vez, a fim de que a sua palavra possa ser exposta de forma fiel. Usa-me, Senhor, que as minhas palavras sejam as tuas palavras, que os nossos corações saiam daqui transbordando, ó Pai, de tudo que o Senhor quer compartilhar conosco nesta noite. Eu oro agradecido, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, como os irmãos já podem ter observado, toda a mensagem que eu costumo trazer à igreja, eu gosto de tirar 3 lições sobre o texto. O primeiro, Cristo é o alvo. É um texto precioso.
Porque se nós observarmos o texto, ele estava falando de quê? De uma contenda, de uma discussão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Esse texto ele acontece um pouco antes de João ele ser preso e permanecer encarcerado por Herodes. Seu ministério se sobrepôs ao de Jesus. João não queria ser seguido. Ele queria que Jesus fosse engrandecido. Tudo o que ele fazia apontava para o Cordeiro de Deus e instar para que o povo pudesse estar em direção a Jesus. Porém, quando dois pregadores conhecidos trabalham numa obra parecida, é comum que os seus amigos ou inimigos façam comparações e acabem surgindo essas competições de maneira desnecessária. Alguns dos discípulos de João Batista começaram uma discussão, a primeiro plano, no nível doutrinário, mas essa discussão evoluiu para a parte pessoal. A purificação aqui representa o batismo. E como se dava essa discussão? Qual batismo era o melhor? O batismo de João Batista ou o batismo de Jesus? Qual tinha mais valor? Qual tinha mais significado? Talvez alguns dos discípulos de João, de maneira insensata, alimentassem essa discussão, porque julgavam que nenhum batismo poderia ser melhor do que o seu mestre. Talvez algum fariseu, usando daquele momento em que a guarda dos discípulos de João baixaram e ficaram sujeitos a interferências e a influências, usaram o ciúme e a popularidade de Jesus para inflamar aqueles discípulos. Meus irmãos, nós também temos que ter cuidado nos nossos dias de hoje. Por mais que nós tenhamos bons pensamentos, ideias no que se refere à nossa igreja, nós temos que cuidar muito bem da nossa língua, a nossa arma mais voraz. Palavras mal colocadas se tornam assuntos mal resolvidos e não agregam ao reino de Deus. Pelo contrário, desagregam as coisas do reino de Deus. O que está em jogo, em questão aqui, não é qual o melhor ou o pior, o que salva ou o que não salva. O que João veio fazer é apontar para o Mestre. E o interessante de todo esse texto, quando você faz a leitura, João, em momento algum, ele traz a glória para si. Ele sabe que a glória é de Deus. E ele se coloca no lugar a qual ele realmente deve estar. Sem perceber, meus irmãos, os discípulos de João colocaram o mestre numa situação de competição com Jesus. E isso fica evidente para a gente no versículo 26. E todos lhe saem ao encontro. Parece um lamento, não parece? Como estivesse indagando a João Batista o porquê de que tantas pessoas que antes andavam com João estão a partir de agora o deixando e andando com Jesus. É interessante observar que nomes importantes da Bíblia, pessoas importantes da Bíblia, também passaram por tais comparações. Moisés, Jesus, João Batista e Paulo são pessoas que passaram por tais comparações. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 4, nos diz o seguinte: quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo aos padrões humanos? Meus irmãos, comunidade difícil essa de Coríntios, hein? Muito difícil. Lá na Igreja Central nós temos a oportunidade nas nossas EBDs fazer o estudo de uma revista voltada a esta carta. Estamos no segundo volume, na segunda revista. E nós entendemos como aquela comunidade era complicada e complexa. Não foge muito da nossa realidade hoje. E por que tal comparação? Paulo,
ele tinha uma oratória que não era tão boa quanto a de Apolo. E as pessoas o comparavam e descredenciavam o ministério de Paulo. Mais à frente, neste mesmo capítulo, Paulo vai dizer o que? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Toda a honra e toda a glória somente a Deus. Meus irmãos, nós temos que nos portar e nos colocar nos nossos devidos lugares. Não me importa o que você faça dentro da igreja, não me importa a sua condição social, você não é melhor nem pior do que ninguém. Porque o nosso alvo e o nosso foco sempre será Cristo. A Ele devemos engrandecer e entronizar. Muitas vezes, meus irmãos, um líder, ele sofre mais com seus discípulos gelosos, com seus próprios inimigos. Como João Batista lidou com essa controvérsia? Em primeiro lugar, ele declarou a sua convicção que todo o ministério e toda a bênção procede de Deus, de modo que é impossível haver competição. Paulo certamente haveria de concordar com João Batista. Os dons e as oportunidades vêm de Deus, portanto, toda a glória somente a Deus. João teve muitos seguidores, muitos, meus irmãos. Imaginem, tudo que ele dizia e fazia apontava para Jesus. João não pregava por causa de fama ou nem nenhum privilégio. E quando os seus seguidores passaram a deixá-lo e a seguir a Jesus, João Batista não sentiu inveja, mas ficou feliz, pois o seu grande objetivo estava se cumprindo. Olha que palavra, inveja. Essa palavra é muito destrutiva. Essa palavra nos impede de crescer. Essa palavra nos impede de amadurecer. Pela manhã eu falei da maturidade espiritual em determinado momento e falei que nós estaríamos falando de vida cristã. Meus irmãos, nós temos que estar sempre vigilantes, porque Satanás usa suas artimanhas sempre para causar confusão e nos afastar do verdadeiro e real objetivo que é Cristo. O segundo ponto, a noiva é do noivo. O objetivo do nosso ministério é apontar pecadores a Cristo. Se isso estiver sendo feito, o nosso trabalho está sendo feito. Nós viemos no mundo não para formar a nossa própria crença, ou nem estabelecer uma religião. Os nossos ensinamentos devem cessar quando Cristo está estabelecido. Fica evidente, meus irmãos, nesse texto, a humildade e a vontade de João Batista de ser estimado como nada, se Cristo pudesse ser glorificado. Paulo diz o quê? Cristo é tudo. Se nós não nos enxergarmos como verdadeiramente somos, pequenos, dependentes, não suficientes, nós não teremos proximidade ao nosso Deus e nem construiremos um relacionamento verdadeiro com Ele. Sabe, irmãos, quando você passa por adversidade, é um momento que você recorre a Deus. Se for só neste momento, eu quero dizer aos irmãos que vocês devem reavaliar a sua vida cristã. Porque nós devemos recorrer a Deus a todos os momentos, seja eles também no dia felizes. Deus também quer compartilhar a nossa alegria. Como é a nossa oração? Eu fico sempre me perguntando isso. Você só faz petição ou você faz agradecimento? Deus deseja, meus irmãos, um relacionamento verdadeiro, próximo. Esse texto também nos mostra que
é honra suficiente para o homem que puder apontar pecadores para Jesus Cristo. Nenhuma obra é tão honrosa e alegre como o ministério do Evangelho. Ninguém é tão altamente honrado em ter a permissão de estar próximo ao Filho de Deus. Esse livre acesso que hoje nós temos custou um preço, meus irmãos, e foi um preço muito caro. Quando o véu se rasgou, que é algo representativo para a comunidade judaica, Cristo nos deu total acesso a seu Pai, para que nós possamos ser totalmente diferentes do que a nossa natureza adâmica. E o véu se rasgou, meus irmãos, do alto a baixo. Quando você lê a passagem da sarça ardente, você também vê que o fogo, ele começava do alto a baixo. Tudo vem do Pai. Nada vem das nossas forças. Nós somos limitados. Se você está querendo tapinha nas costas, repense a sua postura. Não é isso que Cristo objetiva para as nossas vidas. Seguindo, João, ele usou uma bela ilustração. Ele comparou Jesus a um noivo e afirmou que ele próprio era apenas o padrinho do casamento. Uma vez que o noivo e a noiva estivessem unidos, o papel do padrinho já deveria ter se realizado. É maravilhoso esses 5 versículos, como João ele compacta o seu ministério de servo fiel a Cristo. Ele se coloca a todo momento em seu devido lugar. A alegria de João era ouvir a voz do noivo, que havia tomado a noiva para si. Não existiria qualquer razão ou cabimento João roubar a cena do noivo e tomar o seu lugar. Ele estava contente por ser a voz que anunciou que Jesus era o Verbo. João se regozijou no Senhor desde o ventre materno. No primeiro capítulo de João, no versículo 23, nós podemos ler: então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireite o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Jesus era a luz e João era a testemunha que apontava para a luz. Certamente, meus irmãos, quando a gente fala sobre noivo e noiva, tem uma parábola que vem à cabeça, né? Essa parábola é maravilhosa, porque fala de vigilância, fala de estarmos atentos. Quem tem a noiva, meus irmãos, é o noivo, e não os homens, nem João, nem os homens que julgam-se alguma coisa em nosso tempo, mas Cristo. Quantas pessoas querem se aparecer e não engrandecer ao nome de Cristo? Há coisas que você lê que te entristecem profundamente. Essa semana eu estava lendo do Halloween de Cristo lá em Orlando. Maravilha, hein? O mundo na igreja. Nós não precisamos disso para evangelizar, meus irmãos. O evangelho de Cristo é tão direto e simples, fácil de entendimento. Ele é claro. Eu não preciso de entretenimento para que os irmãos se assentem aos seus bancos e se predisponham a ouvir a palavra de Cristo. Carnaval de Jesus e outros eventos que nós temos aí, que certamente não honram e não glorificam o nome de Deus, mas envergonha o que Jesus veio nos ensinar a este mundo.
Porque, meus irmãos, para e pensa. Uma pessoa que foi conquistada no carnaval de Jesus, como que você vai doutrinar essa pessoa dentro da igreja? Ao estar nesse tipo de evento, você está falando o seguinte: te aceito da forma que você é, pode vir. E aí, como que você muda? Como que você busca transformar essa vida? Seguindo a noiva do noivo e não do outro, João fez a parte que lhe cabia como precursor do rei. Mas ele mesmo não era o Messias. E ao chegar o Senhor, ele se alegrou com a voz do noivo. É por isso que dos nascidos de mulher, João Batista foi o único que viu e ouviu o reino eterno chegar e se materializar nas mãos do noivo, Jesus Cristo. A imagem do noivo, meus irmãos, era significativa para a nação do povo de Israel, para o povo judeu, pois Jeová havia feito uma aliança de casamento com a nação. Lá em Isaías 54:5, nós podemos ler: porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele é o chamado de Deus de toda a terra. Infelizmente, meus irmãos, porém, Israel tinha sido infiel, se afastado dos caminhos do Senhor. E Deus havia colocado Israel de lado temporariamente. Não quer dizer que ele não continue sendo o marido, o noivo da nação de Israel. Mas a nação de Israel precisava ser disciplinada. E em muitos casos também nós precisamos ser disciplinados. A vontade de Deus é soberana. Por mais que você tenha um desejo no seu coração, não quer dizer que ele se realizará da forma que você pretende que ele se realize. E nós temos que saber que tem o sim, o não e o espera. E o espera talvez seja a resposta que mais mexe conosco, porque ela trabalha o nosso ser, o nosso íntimo, a entender que Deus está no controle de tudo e que tudo vem da parte dele para as nossas vidas. Hoje Deus está chamando um povo para lhe dar o seu nome, a igreja, a noiva de Cristo. Um dia o noivo virá buscar a sua noiva a fim de levá-la para o lar do céu. Aí você tem a referência lá em Apocalipse. Mas vamos pegar aquela parábola das 10 virgens? 5 ficaram para trás, 5 entraram, meus irmãos. Quem é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo somos nós. Sou eu, o pastor, a sua esposa, os irmãos. Vocês querem ser deixados para trás? Ou querem estar com as suas lamparinas com azeite suficiente para enfrentar a noite à espera do noivo? Nós devemos refletir isso. Outro dia estava vendo um filme do mesmo, Os Criadores de Deus Não Está Morto, Deixados para Trás, no início, se eu não me engano. E aí você vê lá naquele filme, um pastor foi deixado para trás. Por que foi deixado para trás, meus irmãos? Porque certamente ele também não estava em conformidade com a palavra de Deus para a sua vida. Pela manhã eu disse que o salvo, verdadeiramente, o verdadeiro salvo, ele tem a sua vida transformada. Que não existe conversão sem transformação. Passe a analisar a sua vida de uma maneira minuciosa,
de uma maneira cuidadosa, para ver os pontos que precisam ser melhorados, aprimorados, para a glória do nosso Deus. O terceiro ponto, que Jesus cresça e que o meu eu desapareça. Pastor Luciano Garcia, da Igreja de Morada do Vale, nosso pastor, que nos trouxe homilética no seminário, ele usava esse versículo e dizia o seguinte: que ele cresça e eu desapareça. E eu fiz essa comparação com a frase que ele sempre nos ensinou no período que lá estivemos. Quando enxergamos o que João Batista está dizendo, nós percebemos, meus irmãos, o quanto nós somos pequenos e falhos em nossas vidas e na nossa adoração. A expressão que ele cresça e eu diminua significa que devemos pôr Jesus em primeiro lugar em nossas vidas e não a nós mesmos. Glorificar a Jesus é muito mais importante do que procurar a glória pessoal. Deixar Jesus crescer e nós diminuirmos não é anular a nossa identidade, mas mudar as nossas prioridades. Precisamos ouvir a Jesus. Quando alguém se converte, o ministério de cresce. Nosso objetivo deve sempre ser contar as boas novas às pessoas que necessitam, para que cada vez mais pessoas possam conhecer a Cristo e que seu último pedido, a sua última ordenança de ir de pregar e fazer discípulos seja concretizado. Meus irmãos, como é bom você ser um instrumento nas mãos de Deus para que Ele possa usar a sua vida, para que outras vidas sejam alcançadas. É o eis-me aqui de Samuel, que também nós devemos exercitar nas nossas vidas. Nossas vidas individuais devem procurar conhecer a Cristo cada vez mais. Ele precisa ser o centro de cada área das nossas vidas. Olha que interessante, ele precisa ser o centro de cada área das nossas vidas. Então, Cristo tem que ser o centro de quê, meus irmãos? De tudo. Ele é o centro de tudo. Quanto mais buscarmos a Jesus e submetermos a Ele, mais Ele cresce dentro de nós. E aí nós temos Gálatas 2, versículo 20. Nós sabemos que nós vamos até 9h30, meus irmãos, se acomodem nos bancos, fiquem tranquilos, para a gente exercitar um pouquinho. Vamos ler esse versículo de pé, por favor? O que diz o versículo? Vamos lá junto? Logo, maravilha. Pode se sentar, meus irmãos. É só para a gente fazer aquele alongamento, para que ninguém fique com dor de coluna depois. Desculpe a brincadeira. Quando mais pessoas, meus irmãos, procuram a glória, fama e louvor para eles próprios. Mas esse não deve ser o nosso objetivo principal. Não há nada de errado em ser conhecido ou admirado, mas em tudo, Jesus deve receber a maior glória. Em Salmos 115:1 nos diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Meus irmãos, eu recebo vários e-mails, vários convites de redes sociais, que às vezes quando eu leio me causam perturbação.
Porque poucos dos que se apresentam são pessoas comuns. Geralmente são grandes influências, coaches, pastores. Com que dirige-se a uma grande multidão, uma grande quantidade de pessoas, que sempre vêm acompanhados de grandes adjetivos que são altamente requisitados, e a descrição dos seus ministérios bem-sucedidos certamente humilharia até o apóstolo Paulo. E aí, ao fazer essa mensagem, eu tive acesso a uma pequena passagem que aconteceu certa vez. Um pastor de Melbourne, na Austrália, apresentou o J. Hudson Taylor usando uma porção de superlativos, e especialmente a palavra grande. Taylor foi calmamente ao púlpito e se direcionou à assembleia dizendo: queridos amigos, sou um pequeno servo de um mestre ilustre. Não importa o que você seja, meus irmãos, você sempre será pequeno. Não importa quanto dinheiro você tenha nos seus bolsos, na sua conta bancária. Não importa o que você é ou o que pensa ser, você sempre será pequeno. Eu estou vendo aqui muitas senhoras, mas eu tenho certeza que essas senhoras e esses senhores, quando olham seus filhos já maduros, quando olham para eles, ainda não têm aquela visão deles como crianças, pequenos, dependentes. Os meus filhos têm 5 e 9, e eu lembro da minha filha ainda bebê no meu colo com aquela boca careca dela, sorrindo para mim. Porque sempre, meus irmãos, seremos pequenos, filhos de um Pai misericordioso que trabalha em nosso favor. Se João, meus irmãos, estivesse naquela plateia, certamente ele teria aplaudido a J. Hudson Taylor e gritado um aleluia. O servo nunca aparece e também não deve ser louvado pelos homens, mas ele serve com humildade e referência. Quando você fala dos influencers, dos coaches, são mensagens altamente emocionais, que mexem com a emoção do ouvinte. E como isso tem se popularizado, como isso tem crescido. Oi, meu lindo, meu querido. Mas aí eu percebo o quanto tem de vida espiritual, de profundidade nessas mensagens. Usam a palavra para autoajuda, como na verdade a palavra é para a nossa salvação e resgate. Nós somos viajantes e a nossa pátria não é aqui. Nós estamos com as nossas mochilas aos nossos ombros, esperando o nosso momento de partir. Certamente o pastor Jacó esteve com os irmãos e ele usava esse termo na segunda igreja. Eu também fui ovelha dele e ouvi muitas mensagens do pastor Jacó. Ele gostava de se dirigir neste termo. Que ele cresça e eu diminua, significa uma mudança de prioridades. Em vez de nos preocuparmos com a nossa glória, devemos procurar a glória de Jesus. Assim que quer sejamos muito conhecidos e admirados, quer tenhamos um trabalho discreto, encontraremos sempre a satisfação de ver a glória de Jesus crescer. Diminuir, meus irmãos, nos livra do medo de perdermos a nossa alegria. Não temos mais a pressão de lutar por glória pessoal, que desaparece tão facilmente,
Podemos nos alegrar com o sucesso das outras pessoas, sem nos sentirmos ameaçados. Nós falhamos, mas sabemos que a glória de Jesus vai continuar a crescer de todas as formas. Olha que bênção, meus irmãos, você se alegrar com o sucesso de outras pessoas. Isso é de maturidade. A inveja ficou lá atrás. Não é aquele tapinha nas costas e a pessoa assim, parabéns, parabéns, mostrando os dentes cerrados para cada irmão. Deus é maravilhoso. Me entristece muito perceber, meus irmãos, como estamos enganados às vezes, pois somos ondas bravas em um mar espumando, cada qual na sua sujeira. Mas no princípio não era assim. Existe uma realidade viva, além da morte e do pecado. Um evangelho verdadeiro que anuncia boas novas da salvação. E todo aquele que nele crê, obtém essa salvação. Os que não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, que negam a sua vontade e declaram guerra ao pecado. Como é bom fazer parte deste exército de Deus e declarar guerra ao pecado. É uma luta fácil, meus irmãos? Não é não. Não é não. Ser cristão é fácil, meus irmãos? Também não é não. Porque nós somos seres humanos falhos. E essa briga entre carne e espírito, olha, é travada diariamente nas nossas vidas. E nós nos fortalecemos a partir do momento que estamos centrados na palavra de Deus. O valente não é aquele que bate de frente com o problema, mas aquele que recorre ao refúgio do Pai Celestial e procura o direcionamento certo para lidar com o problema. A realidade do reino, entretanto, meus irmãos, é terrível para a nossa carne. É por isso que vivemos numa geração tão corrompida. É possível a gente falar belas palavras, belas coisas, mas ninguém, meus irmãos, deseja seguir verdadeiramente os passos de Jesus. Aí, meu irmão, projeta lá para mim João 3,30, porque neste versículo, João consegue resumir todo o objetivo do ministério de João Batista. Ele trabalhou sem cessar para indicar homens e mulheres ao Senhor, para que eles pudessem ser alcançados e salvos, para que pudessem entender o seu verdadeiro valor. Ao fazer isto, João reconheceu que ele precisava se manter em um segundo plano. Um servo, meus irmãos, que atrai atenção para si próprio, ele pratica, ele age de forma desleal com o nosso Senhor. Sabe, meus irmãos, você não precisa ser um estudioso, você não precisa ter um cargo elevado para se chegar a Deus. Que Deus possa sempre crescer em nossas vidas e nós verdadeiramente possamos desaparecer em tudo aquilo que nós fazemos. A humildade tem que ser o centro das nossas vidas, para que nós possamos se achegar cada vez mais a Cristo. Finalizando, se tratando de humildade, porque às vezes as pessoas acham que para você orar você tem que falar belas palavras, gastar o seu vocabulário, mas a oração é uma conversa simples com um Pai totalmente amoroso e misericordioso para cada um de nós. Talvez vocês já tenham ouvido a história do Zé. Já ouviram? Zé era uma pessoa muito simples e humilde, e todos os dias ele ia à igreja. E se sentava no banco da frente, olhava para o altar,
ficava alguns instantes e depois se retirava e saía. Zé adoeceu e ficou numa cama de hospital. Depois de um breve tempo, ele se restabeleceu, recuperou suas forças e, ao receber alta, a enfermeira disse: José, neste tempo todo você nunca recebeu ninguém para te visitar. E aí José respondeu à enfermeira: olha, você se engana, porque todo dia sentava uma pessoa ao meu lado e dizia: Zé, Jesus está aqui. Meus irmãos, que a humildade e o que nós possamos entender que Cristo sempre será o foco e o centro das nossas vidas. Ore de maneira abertamente, consagre a Ele e se derrame por completo, porque eu tenho certeza que o mais Ele fará na vida de cada um de vocês. Que tudo que você faça seja para a honra e glória de Jesus. Que Ele seja entronizado a cada momento nas nossas vidas. Que o mundo seja diminuído e que Jesus possa crescer cada vez mais. Que essa igreja possa crescer abundantemente, não somente em quantidade, mas em qualidade. Porque o grande objetivo do reino de Deus é que todos sejam alcançados e salvos pela poderosa e misericordiosa palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor me concedeste de estar com meus irmãos aqui na igreja de Monte Moriá. Tempo altamente precioso, ó Pai, que o Senhor me deu a oportunidade. Eu louvo pelo ministério do pastor Celso, louvo por essa igreja, louvo por essa liderança que o Senhor tem direcionado e abençoado, ó Pai, de forma grandiosa. Que o Senhor continue a direcionar essa igreja, que ela continue, ó Pai, a pregar a Tua palavra de maneira fiel e genuína, ó Pai. Que vidas possam ser alcançadas, que o Senhor possa ser engrandecido, Pai. Que a Tua obra possa crescer além daquilo que nós pensamos ou tenhamos expectativas para que ela alcance. Senhor Deus, dá-nos uma boa noite, um bom regresso aos nossos domicílios. É isso, ó Pai, que eu oro, agradecido imensamente, em nome de Jesus.